O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Ele é o Filho de Deus. Comentário ao Evangelho. É estranho o fato de que sejam uns endemoniados terem gritado algo tão importante, tão fundamental, ter gritado que Jesus era o Filho de Deus. Era como uma confissão de fé. Então vejam, eram os endemoniados que estavam gritando essa confissão de fé. Jesus reconheceu a verdade dessa declaração de que ele era o Filho de Deus, mas proibiu-os severamente de que esses endemoniados ficassem dizendo quem ele era. É estranho também que a exclamação não tenha sido feita pelas multidões, ou seja, quem gritou que Jesus era o Filho de Deus eram os endemoniados. As grandes multidões não estavam gritando isso, então é estranho isso. As multidões vindas de tantos lugares diferentes, atraídas pela fama dos milagres realizados por Jesus. Era de se esperar que essa multidão declarasse a sua fé, não os endemoniados, porque são os possessos os que proclamam a condição divina de Jesus. Por que o evangelista constrói o texto dessa maneira, sendo os possessos, os possuídos, que estão gritando Jesus é o Filho de Deus, e as multidões não gritaram isso? Por que será? A teologia do Evangelho tem um objetivo com isso. Quer mostrar que Jesus, ao implantar o reino de Deus na história humana, desbancou as forças do mal. Evidentemente, as forças do mal, não se contentavam em ver seu poder reduzido e por isso protestavam. E quando eram vencidas, sabiam muito bem quem as estava vencendo. A proclamação pública da filiação divina de Jesus na boca dos possessos indica o nível profundo em que Jesus está atuando. Então, o sentido dessa confissão colocada na boca dos possessos, o objetivo é esse. Jesus está atuando em um nível muito profundo. A ação do serviço do reino deu origem a um autêntico combate. Então Jesus, quando começou a vir, a pregar, a expandir o reino de Deus, começou uma guerra, um combate espiritual, em que as forças ocultas do mal foram desmascaradas e foram confrontadas com o poder de Jesus, que é um poder muito superior. E essas forças do mal não têm saída. Não lhes restava senão submeter-se ao senhorio de Jesus e deixar acontecer na vida de quem até então era oprimido pelo espírito do mal, esse senhorio de Jesus. Então as forças do mal terminam por render-se diante de uma força de que a força de Jesus, que é mais forte. A presença libertadora do Filho de Deus expulsava toda sorte de espírito imundo instalado no coração humano. Onde chega a força de Jesus, o espírito imundo se desinstala, é expulso. Então, em síntese, temos duas mensagens. Cabe às multidões responder ao chamado de seguir o Senhor num caminho de conversão. Então, as multidões que estavam lá seguindo Jesus, elas são chamadas a responder ao chamado de Jesus e entrarem num caminho de conversão. E cabe às forças malignas, sem saída, se submeterem ao poder mais forte de Jesus. Vamos então à nossa frase
que vai motivar a nossa oração. Senhor Jesus, Filho de Deus, que a tua presença purifique meu coração do espírito do mal, que me mantém paralisado e sem vida, pois desejo te seguir num caminho de conversão. Senhor Jesus, Filho de Deus, nós confessamos, Senhor, que és o Filho de Deus. Que a tua presença purifique o meu coração do espírito do mal. Que o Senhor entre com a sua luz, expulsando toda a treva. Que a sua presença derreta o mal, que me mantém paralisado e sem vida, pois desejo te seguir no caminho de conversão. Senhor, eu quero que meu coração seja totalmente inundado pela tua presença, e assim eu tenha a vida e eu caminhe num caminho novo, num caminho de conversão. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.